Cascone, o Corinthians ganha, a notícia some. O Corinthians perde, o Augusto vai ser empichado. Qual que é a realidade disso? Como que isso caminha dentro do Parque São Jorge? Porque a gente vê as notícias, tá lá, Augusto Melo vai ser empichado. O impeachment do Augusto Melo está perto. A gente vê as manchetes, os destaques e tal. Então nada melhor do que você para explicar isso pra gente. E o pessoal, só complementando, o pessoal da oposição fala que o processo do impeachment, a votação entre os conselheiros, vai sair de qualquer jeito. Qual a sua opinião sobre isso? Bom, vamos lá. Primeira coisa importante, que impeachment é uma coisa muito séria. E eu falo que o Brasil, né, e eu não falo só do Corinthians, tem um problema muito sério com a democracia, né? A qualquer momento as pessoas acham que podem tomar o poder ou derrubar um presidente sem ter um fato objetivo. Então, por mais que o impeachment seja um processo político, evidentemente que a origem dele, você precisa ter algo objetivo de violação estatutária ou da legislação. Esse é o meu entendimento. Com todo respeito à peça apresentada pelos peticionários, pelos 85 conselheiros, eu entendo que não tem elementos objetivos para justificar um pedido de impeachment. Meu entendimento jurídico, respeito quem pensa diferente, né? Então, eles alegam corrupção no caso da VaideBet. Na verdade, eles falam em omissão, né? Então, omissão é algo bastante subjetivo. Eles dizem o seguinte, ali na peça, né? Vou falar porque ela é pública, sim, né? Foi publicada nas redes sociais. Quem denunciou fez questão de dar publicidade a isso, que eu também discordo. Acho que isso não deveria ser feito, mas tudo bem. Então, a peça fala sobre justamente uma suposta omissão do presidente, né? De ter tido conhecimento de uma suposta lavagem de dinheiro. Isso está meio comprovado, a lavagem. Descobriram a mocinha lá tal. Mas aí vamos lá. A relação entre Corinthians e VaideBet... Não. Eu só estou falando que foi comprovado que existiu a lavagem de dinheiro. Mas não tem nada comprovado o envolvimento do Corinthians. Isso. Então, a relação Corinthians e a VaideBet, até então, até onde eu sei, não há nenhum problema. Certo? Então, claro, tem uma investigação policial em curso, o Corinthians é vítima, independente do que aconteceu, o Corinthians é vítima. E por que não processou a VaideBet? É porque tem um inquérito em andamento, né? Então a gente tem que esperar esse inquérito para depois tomar qualquer providência. Minha opinião jurídica também, acho que é a opinião jurídica do antecessor, do Pantaleão, né? E por que está demorando tanto, Cascone? Mas inquérito na polícia, não sei se vocês costumam saber. A gente é jornalista, né? Meio Zé Ruela, é que vocês são advogados, vocês sabem disso daí. É que pra gente tem que ser as coisas práticas, a gente tem que resolver. Justiça, esse trampo de vocês é duro, porque tem que aguentar prazo, demora tempão, isso enche o saco. E aí vai nisso, o Corinthians ganha, não tem. O Corinthians perde, vai ser empichado. Eu acho que muito dessa pergunta também passa do que foi a rescisão da PixBet e da contratação da VaideBet, né? O Corinthians responde uma execução na justiça de 44 milhões de reais da PixBet, que o Corinthians fez um acordo... 40 mais 4 da comissão do cidadão. 4 da sucumbência do advogado. O Corinthians fez um acordo nesse processo, não se defendeu nesse processo, fez um acordo direto, assinado pelo Yonk Lee, e depois fez o contrato com a VaideBet, né? E depois que apareceu todo o imbróglio da VaideBet, algumas coincidências surgiram, que é isso que eu também queria perguntar para o Cascone, né? Que deveria ter sido mais investigado. Os dois representantes das duas empresas eram da Campina Grande, né, Campina Grande lá na Paraíba, com suas sedes na mesma cidade, nas Ilhas Virgens Britânicas, acho. Enfim, tinha muito liame ali, muito próximo entre as duas empresas. Só um detalhe, os representantes da PixBet e da VaideBet eram da mesma cidade. De Campina Grande, exatamente. Campina Grande, na Paraíba. Procuradores. E o mesmo paraíso fiscal. Exatamente. Então existiam muitas coincidências que até pode, de alguma forma, ensejar por parte do Corinthians uma discussão desse acordo, porque foi levado a erro até mesmo uma discussão desse acordo na minha visão, né, respeito à visão do Atê do Cascone, de você questionar o próprio acordo que foi formulado no processo. Você acha que o Corinthians deveria, de fato, ingressar mesmo com esse pedido de indenização pelos fatos que ocorreram na rescisão com a VaideBet e uma revisão do vício de consentimento que levou ao acordo com a PixBet, ou Cascone? Isso foi uma dúvida que eu também tive. Vamos separar um pouco as coisas, né? Então, na verdade, como você está colocando tudo numa salada só, e não é.
Tá. Vamos deixar muito claro aqui. Então vamos deixar claro, é importante. Muito claro, e eu vou falar no limite do que a investigação me permite também. Boa. Que a investigação corre sob sigilo. Então, quem fica falando da investigação, juntando documentos para cá e para lá, de um inquérito sob sigilo, com todo respeito, comete inclusive um crime. Crime organizado. Falam de crime organizado no meio. Isso é uma outra história do crime organizado. Mas você sabe o que eu estou falando. Mas é uma outra história. Mas vamos voltar aqui nessa questão. Então, a PixBet, o fato das duas terem representantes da Campina Grande, é uma coincidência no meu entendimento, porque, na verdade, quem conhece o mercado de bets, eu aprendi muito sobre o mercado de bets, conheci agora aqui, esse ano, porque tive muito contato natural, né, depois que teve a Vai de Bet. Eu participei de uma reunião com o representante da PixBet no momento da rescisão, mas depois tive muito contato após a saída da Vai de Bet, porque nós fomos conversar com inúmeras bets, e aí o Augusto me incumbiu, inclusive, de participar dessas negociações, né, para ver quem sucederia a Vai de Bet. Então, realmente, nesse ponto aí, eu aprendi bastante no mercado, não conhecia, mas conhecia como palpiteiro, né? Antigamente a gente via muita coisa na internet e também já brincou de aposta no passado, né? E aí acabava vendo como era. Bom, primeiro, todas as empresas estavam em paraísos fiscais. O Brasil era proibido, né? Então, independente, e normalmente, se você pegar aqui no Brasil, alguns países são escolhidos pelos brasileiros para serem seus paraísos fiscais. Ilhas Virgens, Bahamas acho que não é, mas o... Caimã. Ilhas Caimã. Então é muito comum. Então os lugares, e assim, normalmente o que existe são escritórios de advocacia que trabalham, que são desses países, que oferecem as suas próprias sedes para serem sede das empresas. Então tem escritório lá que devem ter 500 endereços, 500 empresas no brasileiras que têm sede no mesmo endereço. Se você fizer uma pesquisa por endereço, lá você vai se surpreender. Então isso é muito comum. Então eu não acho que esse é um elemento de relação PixBet com Vai de Bet. O que eu sei é que eles são conhecidos na cidade, tem uma relação de amizade ou de coleguismo, que eu já vi uma foto circulando um na festa do outro. Sim. Isso acontece. Campina Grande é uma cidade não muito grande, cidade de média, né? Então é natural as pessoas se conhecerem, ainda mais pessoas que devem ter muito dinheiro, porque quem é dono de bet realmente não tem como não ter muito dinheiro, porque sim, a movimentação financeira é uma coisa impressionante. Tanto, né? Sim. Né? Então, para mim, esse fato de ambas estarem na mesma cidade, casuísmo, na minha opinião, e o fato também, e falo mais, porque a PixBet não gostou nem um pouco da rescisão, ficou bastante irritada com a rescisão, faz parte. Com razão. Perdeu o Corinthians. Com razão dela. Mas o Corinthians está ganhando mais dinheiro. Sim, esse é o ponto, né? Então, essa foi a opção. O contrato é feito para pagar a multa e isso também. É assim que funciona. Então, nesse aspecto, no meu entendimento, não tem uma coisa que tem a ver com a outra. PixBet vai de bet. Mas o acordo que foi feito de rescisão da PixBet não tinha muito o que fazer ali. Né? Você tinha um título executivo. O que é isso? Praticamente, o contrato, quando ele é rompido, ele passa a ser um título executivo, porque tem tem as testemunhas, tem o título especificando. E tinha uma questão importante. Quando a gente fala de 44 milhões, é porque 20 milhões que a gente recebeu de forma antecipada. Então, quando a gente teve uma antecipação, né, uns chamam de luva, outros antecipação, mas isso não importa. Né? O Corinthians tem que devolver esse dinheiro, 20 milhões, mas a multa seria mais 20. Esse é o ponto. Evidentemente que aí a PixBet estava se negociando com a PixBet naquele momento e o advogado preferiu entrar com a ação, evidentemente. É uma ação de grande vulto e quando você entra com a ação, os advogados sabem que a sucumbência é algo que pode acontecer numa negociação e o juiz fala, entrei com o processo, eu tenho direito a uma sucumbência para fazer o acordo. Isso acontece, né? Então, muitas vezes você tem um problema que quando você está com uma execução ali já em cima, você tem que fazer o acordo muitas vezes que é possível fazer. O Corinthians não tem um caixa sobrando para você chegar aqui e fazer acordo numa posição favorável. O Corinthians sempre faz acordos judiciais numa posição desfavorável. Essa é a verdade. Você tem bloqueio de conta, você tem várias contas para pagar, você tem uma série de compromissos e você sempre faz acordos, no meu entendimento, numa posição desfavorável. Por isso que a gente discute a reestruturação jurídica financeira do Corinthians nesse momento. Precisa ter coragem para fazer isso. O Corinthians precisa tomar medidas para se reestruturar. Né? E isso significa controle de gastos, significa essa reorganização de um fluxo de pagamentos, uma reorganização na ordem, né? E aí o Corinthians vai fazer isso, evidentemente, está fazendo, né? Para que a gente consiga avançar. Então, no meu entendimento,
sobre PixBet e VideBet é essa situação. Agora, é claro que o contrato da VideBet parecia ser muito mais vantajoso do que da PixBet. Né? A proposta formal da PixBet era bem inferior à proposta da VideBet. Então, se a gente pegar na ponta do lápis, realmente o contrato da VideBet era muito vantajoso. Mas não ia pagar, não sei o quê. Bom, isso é história. Né? A gente não dá para trabalhar com suposição. Enquanto a VideBet esteve com o Corinthians, pagou adiantado. Né? Então eu não posso reclamar da VideBet. Mas o Cascoli, você não acha que de alguma forma, e eu não sou um cara especialista em contratos, mas se encheu o tanque aí, e é água, viu, turma? Depois que o Gustavo Lima ficou virando cachaça na garganta na live dele na pandemia. Não, mas eu não sou Gustavo Lima, hein? É isso aí, todo mundo tá bebendo água aqui, viu? Só o do otimista que gosta de uns negocinhos diferentes. Cascoli, falando do contrato da VideBet ainda, você não acha que de alguma forma, eu olhando de fora, eu tive uma informação, você sabe que a gente que é jornalista acaba tendo umas informações, eu soltei aqui no Alambrado, que nego fala assim, você quer o mal do Corinthians, eu só quero falar a verdade, que a VideBet estava para sair. E eu lembro que até a comunicação do Corinthians, o Augusto falou que negou, e depois deu 1-2 semanas eles de fato saíram. Você não acha que foi de caso pensado que a VideBet fez isso? Porque ela chegou, fez o contrato, e até certo ponto me parece ser mal feito, porque foi a multa acabou ficando barato diante de toda a repercussão monstruosa e a publicidade que a VideBet teve nesse período. Você não acha que foi mal feito o contrato? Não acho que foi mal feito o contrato, com todo respeito, Cascão. Você pode me xingar, fala que eu sou burro, tá tudo certo. Advogado, acho que tem garantias por Corinthians lá que possam resguardar os interesses do Corinthians. Né? Então, não vou dizer que foi mal feito o contrato, não acho isso, primeira coisa. Segunda coisa que eu falo para você, eu não estou aqui fazendo juízo de valor sobre a situação, se a VideBet ia sair ou não ia sair de caso pensado ou não. Eu penso da seguinte forma, e é assim que eu fui questionado muito na história da Esporte da Sorte agora. E porque o Corinthians ficou até o final com a Esporte da Sorte e continua com a Esporte da Sorte. Porque simplesmente a empresa está honrando com o seu contrato regularmente. E eu sou uma pessoa que respeita muito os contratos. A gente tem que honrar com os contratos, com os compromissos. É claro que assim, um dia você pode rescindir um contrato porque você não concorda ou porque é desfavorável ao Corinthians, sim. Como a PixBet. Faz parte. Você vai buscar o melhor interesse para o Corinthians. Paga a multa. Né? Paga a multa, segue e vai ter uma recuperação ao longo do tempo ali, evidentemente. Então, no meu entendimento, acho que independente se a VideBet ia sair ou não ia sair, se foi de caso pensado ou não, eu penso que o Corinthians foi remunerado no período que o contrato estava lá. Os pagamentos foram feitos, né? E assim, em um curto período de tempo, o Corinthians recebeu bastante, que era cerca de 10 milhões de reais, né? Brutos, né? Tinha desconto de intermediação, etc. Então o Corinthians recebeu bastante, muito acima da média do mercado. Se você procurar hoje aí no Brasil, né? O Flamengo, na verdade a PixBet subiu o contrato do Flamengo por causa do contrato da VideBet do Corinthians. Mas foram só 3 meses. Se você ficasse com a PixBet até o fim do contrato, você ganharia mais que esses 3 meses. Não foram só 3, né? Foram mais. Se a gente pegar a conta aqui, não, foram mais. Eu acho que foram 3 ou foi mais, pouquinho. Foi mais. Não, mas foi... bom, mas vamos lá. Quanto que era o contrato da VideBet, da PixBet? Sim, então, assim, eram uns 40 milhões. Porque, então, na verdade, a gente trata... Tanto que a gente só elogiou o contrato. O problema foi o impacto negativo que deu isso. Sim.